Crianças, eu vou contar pra vocês uma história incrível. A história de como eu conheci a sua mãe. A gente tá sendo punido por alguma coisa? Não. Isso vai demorar muito? Sim. Há muito tempo, antes de eu ser pai, eu tinha toda uma outra vida. Eu devia ter, sei lá, uns 22 anos. Eu tinha acabado de virar bardo, hein? E também de me apaixonar pela primeira vez. Pela mamãe? Calma, isso é lá na frente. Então foda-se. Oh, como assim foda-se? Você acha que eu vou querer ouvir com quem você já transou? De novo! Ai. Bom, um dia tava eu e o Inashi na taverna original. Ela ficava ali onde agora é uma loja de poções, sabe? Aliás, tudo por aqui virou loja de poção? O que tá acontecendo? Pai! Eita, calma. Enfim, tava eu e o Inashi esperando o Nufus. Não, você não devia ter ido embora. Mas, juro, 20 minutos depois que você vazou? Nossa, o rolê esquentou muito. Ah, não, fala sério, eu achei que não ia dar em nada. Você achou muito errado. Juro, começou a colar de tudo. Minotauro, ninfa, até kobold. Eu acordei, tinha 6 pessoas assim na cama, tudo espalhado. E um orc. Colou um orc. Gato? Não, uou. Não. Não tinha bicho, pô. Me respeita. Vai dizer que você ainda tá bravo por causa daquele dia com a Druid. A gente combinou nunca mais falar sobre isso. Tá bom. Eu não tava muito animado mesmo, não. Sei lá, tô querendo uma coisa mais séria. Você quase me pegou, hein? Eu quase caí na tua, seu desgraçado. Nossa, não, você me fala em relacionamento e me dá reação alérgica já, na hora. Não, mas falando sério, você nunca sentiu falta, não sei, de deitar no telhado, ver o sol nascer, sabe? Segurar a mão de alguém, nunca sentiu vontade? Pô, você tem uma vida grande desse jeito e nunca sentiu isso? Olha, dos meus 518 aninhos de vida, acho que o mais próximo disso que eu cheguei foi eu deitado no telhado, segurando uma mão que com certeza já tinha sido de alguém. Lembra dessa? Ai, imagina só. Viver 500 anos, cara, que sonho. Você vai piscar, eu vou sumir. Que é isso? Ô, Vig, a vida é longa. Quantos anos de vida aí você tem pela frente? Sei lá, uns 30. Eita. Eu vou sentir sua falta, amigo. Eu acho que a gente devia comprar um bar. Não? O Núferus não é de atrasar tanto assim, hein? Vai ver, ele desistiu de trazer a namorada. De novo. Vai ver, ele tá com medo de você se engraçar com ela. Eu? Você. Tá. Parece que ele tem que ter medo de mim. Não é mesmo? Vig Vox Venere. Língua de fogo. E foi aí que eu a vi. Quando eu olhei pra ela pela primeira vez, fiquei atordoado. A leveza do andar, a delicadeza dos traços, os passos dela silenciavam a taverna. E foi assim que eu conheci a sua tia Eli. A tia Eli? Pois é, era ela a namoradinha misteriosa do Núferus. Sim, ela é real. Essa é a Eli de quem eu tanto falo. Oi. Uau! Depois de tanto tempo, eu não sei se eu confio ou se eu checo por magia de ilusão. Esse deve ser o Inashi.
E eu sou Virgílio, voz vigorosa. Mas vamos ver se você vai poder me chamar de Vigo. Vamos ver se eu vou fazer questão. Melhor ainda, vamos parar com esse fingimento e cortar pro que realmente interessa? Histórias vergonhosas do nosso Fifi aqui. Você não tá namorando ele enquanto não ouvir essa história. O nosso relacionamento, Vig, já é maior do que 2 vidas suas. Então hoje a gente vai saber se é mentira ou não. Puxada de basilisco? Seguinte, a nossa aventura começa comigo, o Inash e o Núferus numa missão ranking C. Molezinha. Ah, não! Flashback dentro de flashback eu não aceito! Ai, você só fica enrolando! Tá bom, vou dar uma aceleradinha. E aí eu peguei o Núferus com tudo assim e disse: não no meu cajado! Nossa, que incrível! Eu tenho dó de que não ouve essa história. Ela não falou isso. Mas estava implícito, filha. Vocês não sentem falta dessas aventuras, não? Sim. Não, É sério, filho? eu tô velho demais pra isso. Mas nem um pouquinho. É que depois da história do cajado, o Fifi parou de vez. Mas e você? Já foi aventureira? Nunca. Por quê? Eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Porque eu sempre fui muito boa aluna, né? Sempre fui a melhor aluna. Então, eu já fiz a faculdade, emendei direto no mestrado, depois eu fui pro doutorado, fiz a especialização e depois eu criei meu próprio conceito de magia. E aí eu comecei a treinar pessoas nesse conceito. E aí eu tive que lutar contra o meu discípulo favorito e ele queria dominar um reino inteiro usando o meu conceito. Depois eu comecei a dar aula e palestras sobre isso e tô até hoje aí fazendo essas coisas. E eu tô indo super bem, inclusive, na área agora. Bom, a gente tá cansado de ouvir não toda semana do Fifi. Magos são sempre bem-vindos. Se você quiser. Vamos, filho. Correr um pouquinho de perigo juntos? Não, eu tô tranquilo. Essas aventuras fazem suar demais. Aí vai pra aventura, tem que tomar banho. Volta da aventura, tem que tomar banho. Preguiça disso. Mas, se a gente for, a gente vai poder dormir numa barraca só nós. E o banho é opcional, Fifi. Sim. Aí a gente não toma banho, sua e ainda é picado por insetos. Se a gente for, a gente vai poder colocar em dia todos os livros atrasados. Quer dizer que finalmente a gente vai pôr em dia Jogo de Lula e Coisas Estranhas? Vai. Tá bom. Mas a gente vai começar por Coisas Estranhas. É a história de um grupo de crianças. E aí vem uma criança, mas ela é especial. Ela não usa magia. Todos os monstros da cidade somem. Somem, desaparecem. Todos. Dá muito medo. Mas eu já vou deixar claro. Essa é a última party que eu faço parte. Certo? Party da party. Então tá definido. Ainda não. Então não tá definido. Essa party tem muito homem. Eu vou chamar uma amiga minha. Beleza, não. suave, legal. Bem. Pode chamar aí 2, 4. E essa amiga, adivinha? Era a mãe de vocês. É só isso? Não era bem só isso, né? Eu tinha preparado toda uma história super longa com um final extremamente decepcionante e vocês fizeram eu contar uma história merda com um final decepcionante. Vocês estão satisfeitos agora? Eu tenho mais 2 histórias pra contar. Eu posso? Pode.
Quando os sinos já não tocam. Quando as preces já não alcançam. Quando a paz já não é uma opção. Quem estará do seu lado? Pulseiras Mãe. Com você, sempre. Grimórios de defesa, grimórios de ataque, de truques pra festa, Poção, 2 trocas de manto, poção. água, Poção. E... lubrificante. Tudo aqui. Pra que a gente precisa de lubrificante? Como assim, pra quê? Todo o propósito de um aventureiro é ter uma reputação grande o suficiente pra transar. E a glória? Os itens mágicos, o espírito desbravador e curioso que move a civilização. E o cheiro. O cheiro de masmorra fechada há 1000 anos. Pode romantizar como quiser, mas a crua realidade é que todos querem uma reputação grande o suficiente pra não precisar perder tempo com backstory. Meu amigo, você ainda vai encontrar o seu lugar no mundo. E um propósito. Para de tentar sentir motivação. Fala, meus lindos! Esse aqui é o Encapuzado. Encapuzado? Esses são os meus melhores amigos do mundo todo. Inashi e Núferos. Agora só falta... Eita! Não falta mais. Pessoal, essa aqui é aquela minha amiga que eu falei, a Valquíria. Eita! Como era a primeira missão, quis pegar uma bem fácil pra não ter erro. É só não escorregar com essa lama aí que tá tudo certo. Tão raro missão de escolta ter ranking baixo. Pois é, um achado. Uma escolta moleza com uma recompensa enorme. 600 peças de ouro, né? Pra cada. Não é possível. Essa missão deve ser no mínimo B. Muito mais pra baixo. Molezinha. D? Não. E? Mais baixo ainda. S. Que foi? Mas como assim S? A gente tem 2 magos, um bardo, um alquimista e uma mercadora. Eu tô muito velho pra isso. A gente não tem linha de frente. A gente não precisa, é uma distância curta e ninguém sabe o que a gente tá fazendo. É só manter a calma e qualquer coisa a gente improvisa. Improvisar! Improvisar! Se eu quisesse ficar boiando e ser arrastada pelo caos do universo, eu tinha virado uma feiticeira inútil! Ai, assim, improvisar! Vamos todo mundo ser salvo pelo poder da música! Ai, a gente vai sambando direto pro inferno, isso sim! E isso duplicado por um monte de pernilongo! Ô, Inashi, o que você tá fazendo? Eu tô separando as bombas mais fortes, só que eu trouxe muito pouco. Bomba? Que bomba? A gente é um grupo pacífico. Essa party não mata, pessoal. Agora mata. Inashi, separa a pior das piores. Núferos, transmuta encapuzado. Ele é um alvo fácil demais. Eli, estamos no meio de uma armadilha. Quanto tempo pra tirar a gente daqui? Quanto você puder me dar. Isso depende de quantos corpos vocês me derem. Explodir primeiro, perguntar depois? Pode só explodir. Você? Toca alguma coisa. Com licença. Essa é a história, eu sou um bardo da companhia do dragão prateado.
E nasce o galante, alquimista brilhante, prepara uma solução. Fifi bonitão, um mago apelão, cuidou da nossa proteção. Ao lado de si, a sábia Ofeli já vem conjurando um portal. E a mercadora tão linda, delicada, era necromante afinal. A mamãe é uma necromante? Ué, de onde vocês acham que veio esse marido dela? Mas o que importa é que naquele dia nasceu a Companhia do Dragão Prateado. Ah, eu esqueci meu alaulão. O bardo não decide mais nada. Apoiado. Não tenho nem argumentos pra discordar. Obrigado. Outra vez? A gente podia comprar esse bar. Hã? Que foi? Atenção! Abre-se nesse momento a rede real de comunicação mágica para o pronunciamento oficial da rainha democraticamente eleita e mãe de todos, Valkyria. Boa noite, queridos filhos. Esse foi um ano muito especial para nossa família. Um ano de muitas conquistas. Muitos me param nas ruas e perguntam: o que você fez para esse país? E eu sempre respondo: eu trouxe a esperança de volta. O orgulho das cores da nossa bandeira. É preciso agradecer muito a esse povo batalhador que me escolheu e me deu a missão de ser a rainha democraticamente eleita da nação. O mundo mudou. Hoje temos uma soberana destemida que valoriza a família, faz o que é preciso para proteger todos os seus filhos. Comanda o mais disciplinado e gentil exército do multiverso e desempenha o papel de uma líder carismática, forte, que se importa com toda a população. E em nome da nossa família, que inclui a todos, desejamos um dia do expurgo abençoado. E que possamos juntos, com muito amor e dedicação, construir um futuro mais justo, inclusivo e solidário para todos. Oh, feliz dia do expurgo! Vavá! Reinado mãe, somos todos uma grande família. Eu sou a Pedrita. Hoje é meu primeiro dia como estagiária no Dragão Prateado. E eu tô muito empolgada a trabalhar com aventureiros tão incríveis também. Mas mais do que isso, eu tô muito empolgada e emocionada porque eu sou muito fã dela, da Valkyria. E pra mim é uma honra estar aqui. A Pedrita foi a primeira colocada num processo de seleção que avaliou mais de 500 magos. Ela é a melhor das melhores. Pedrita, faz um cafezinho aí pra gente, vai, quer lugar? Ela é minha estagiária, Virgílio, não sua. Ah, então pede aí pra ela fazer um cafezinho pra gente, vai. Ah? Vamos contar junto. Galera, em primeira mão, a gente comprou a taverna original! Olha, na verdade, quem comprou o bar foi a Companhia do Dragão Prateado.
que faz parte das empresas mãe, que é da Valquíria. Sendo assim, tecnicamente, o bar é da Valquíria, não é nosso. Melhor ainda! Bora, Vivi! Esteticamente é nosso. Vem comemorar com a gente aqui, vai. Senta Bora. aqui, vem. Dança aí um Elvis on the Beat pra mim e pro Núfiros. vai. Pedrinho tá aqui, ó, o hidromel. Ih, ele tá um pouco antipático hoje. É aqui que a gente decide tudo. As missões, aventuras. Mas como vocês sabem, em momentos de crise, é melhor diversificar. Fetiche. Você insiste no fetiche, né? É? Ah! Você insiste no fetiche, eu tô falando. A verdade é que é difícil ser líder em momentos como esse, onde não aparece nenhuma aventura. E é nos momentos de tédio que as pessoas, elas querem ser verdadeiras. E ninguém quer isso, não é? Eu não diria chefe, mas ela conquistou o lugar dela. Acho que é só isso. Sabe, líder natural? Mágico equilibrista. Eles estão jogando fortuna ou maldição. Você tira uma carta do baralho e começa a sofrer as consequências do encanto. E os outros precisam adivinhar qual é a fortuna ou a maldição. O jogo termina com o fim do tempo, ou quando eles acertarem. O Birongo. Monstro! Aquele que tudo vê, Eloquência de elfo. não vê em todas as dimensões. Cegueira interna. Quantas vezes na vida Ar nos do intelecto. Birongo? Por mais que possamos enxergar tudo, não conseguimos enxergar verdadeiramente com profundidade aquilo que está bem na nossa Mar frente. enigmático. Conhecimento de filosofia. Conhecimento de filosofia! Conhecimento de filosofia! Acertou! Muito bom. Muito bom. E aí, quem vai agora? Foi. Agora eu. Você? Agora eu. E aí? Tá bom, eu vou falar. A gente tá junto. Mas ela não pode saber. Tá. Senão ela me mata. Não diria assim um relacionamento. Não tem ainda um rótulo. Pegue pela ponta sem entortar. Por que tá tudo escuro? Xiii, é maldição. Meus bebês. A mamãe tá aqui, eu vou tirar vocês daqui. Premonição. Futuro. Vocês não estão sozinhos, a gente tem um outro. Shhh, 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 a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. Eu preciso de mais tempo. Relógio. Berçário. Bebê. Então, você sabe que as dicas têm uma a ver com a outra, né? Não dá pra você adivinhar qualquer coisa assim. Presta atenção. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Eu não vou parar aqui, ninguém vai. Ninguém vai, eu não vou parar aqui. Deixa os meus bebês em paz. Deixa os meus bebês em paz. Deixa os meus bebês em paz. Eu quero sair daqui. Eu preciso de mais tempo. Para. Vig, vem comigo. Vem comigo. E tempo. Ela tirou paraíso. Seu vô. Você viu a ideia dela de paraíso? Não. Minha vez.
precisa terminar. Eita, mais uma maldição. Sério. A gente precisa terminar. Interage aí, ajuda a gente. Tá bom. Por que a gente precisa terminar ali? Porque... É porque... Falta emoção, sabe? Falta desejo, falta você me jogar na parede de um calabouço, dizer que tá escuro e que isso tá te dando tesão. É mais um encantamento. É aquele, o... Ah, aquele da menina superdotada do campo. Isso. Eu sei, peraí. Como que é o nome mesmo? Falta você pegar no meu pescoço, sabe? Falta você rasgar minha roupa, falta você lamber meu pé. Eu tô grávida do Inashi! E tempo. Ela tirou verdade absoluta. Eu não tô surpreso. Nem tão pouco chateado. Não. Sem ressentimento nenhum. Mosca maldita! Fala, meu, calma aí. Eu? Pai? Não. Eu não nasci pra ser pai. Que é isso? E, inclusive, eu tenho uma poçãozinha boa que resolve isso, ó. Imagina. Eu, pai. Boy. Um conselho. Não conheça seus ídolos. E foi assim que acabou tudo. Mas olha, tudo isso foi há muito tempo, tá? Depois, cada um foi seguir... A Tilly tava grávida da Xi? Pois é, né? Isso faz o quê? Uns 300 anos? Bons tempos. Ó, é isso aí. Bom, eu talvez deva contar mais uma história pra você. Não. Chega a história, pai. Por favor, pai. Ah, tudo bem. Não era uma história muito boa mesmo, não. Como que vocês têm mais de 300 anos? Eu tenho mais de 300 anos porque a sua mãe tem mais de 300 anos. Ué. Isso não faz mais sentido, de repente? Coisa de jovem apaixonado. Você faz juras eternas, você leva café da manhã na cama, você atrela a sua idade eternamente e utiliza a ignorância da população para benefício próprio. Você Como assim? Tá, eu vou te explicar. É assim. Você acorda mais cedo e sai da cama sem fazer barulho. Aí você prepara uma coisinha simples, tipo, não sei, um pão com manteiga, um suquinho básico. O importante é o gesto. E também não acordar a pessoa enquanto você tá fazendo essas coisas, entendeu? Porque senão... Não essa parte! Como que nenhum de vocês sequer se deu o trabalho de contar isso pra gente? A gente queria que vocês tivessem uma infância normal primeiro, ué. E depois explicar essas besteiras todas. Tá, então você não sabe o nome dela. Ele não sabe nem o nosso, Vicky. Claro que eu sei. A sua mãe chama Valquíria Astaria, você chama Vitorino Astaria e você chama Victoria Emília Astaria. Eu queria que fosse Astaria Amoreira, mas a Val não quis colocar meu sobrenome. Pai, o nome original dela. Eu não sei. Eu não sei nem o de vocês. Verdade, você me conhece bem, hein, filhão? E por que você... Ou melhor, por que a gente foi embora? A sua mãe estava tentando fazer de você a sucessora. E o Vicky? O Vicky, eu sinceramente pensei que ele ia se tocar e sair pelo mundo. Então o Vicky, além de lidar com ser abandonado, tem que ser independente. E por que você não foi salvar a gente na torre? Deuses, eu fui abandonado 2 vezes.
Eu sabia que a sua mãe não ia machucar vocês. Eu nem pensei nisso. Ah, não. Ela só torturou a gente por 4 anos. Mas não matou. Bom, então... Tudo isso não serviu pra nada. Como assim? Porque você é completamente inútil. É claro que serviu. Eu acabei de mostrar pra vocês o ponto fraco da sua mãe. Que é? Os filhos. Você não tava prestando atenção. E agora, ela tem mais um. Você foi um péssimo pai. Não tenho nem argumentos pra discordar. Sinto muito você ter passado por isso. Acontece. A vida coloca a pedra no caminho e a gente lida como dá. Mas o tempo passa e elas vão virando areia. Elas não somem, mas não ficam mais no caminho. Putz, não te incomoda ajudar a Xi? Sei lá, considerando tudo? Não, ela não tem nada a ver com isso. O que me dói é que se eles tivessem conversado comigo, a gente poderia ter se acertado. Eu entendo que eles supriam a necessidade um do outro, mas eu achei que o nosso relacionamento era mais que isso, sabe? Putz, eu sei, tio. Que droga. Mas você também podia ter me contado um monte de coisa, né? Você nunca ia me perdoar se eu facilitasse a sua vida, Vicky. Sua família é toda igual. Ah, é? O que a gente vai fazer agora, então? Nós vamos tirar sua mãe do poder e eu vou me aposentar. Promete? Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Uau! Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Vai, teste de acrobacia! Fifi! Ai! Não, esse não. Teste de acrobacia! Teste de acrobacia! Desculpa. Sua vez. Teste de acrobacia! O que são esses amigos do seu namorado? Bom, pelo menos um é engraçado, vai. É, pelo menos um é engraçado, com certeza. O outro, não vou nem comentar. A gente tá falando mesmo, né? Do Vig, no caso. É, claro. O que não é engraçado. O que é engraçado? Não. Claramente eu tô falando, não, o Inashi é o engraçado. O Fih é o sério e o Vig é o inútil. Não, tá, o Vig é um pouco inútil, concordo. Um pouco não, ele é inútil. O Inashi pelo menos explode as coisas, ele é interessante. Mas o Vig é engraçado. Amiga. Ele tem aquele jeitinho, ó, atrapalhado, que você acha meio bobo e meio fofo ao mesmo tempo. Não. Sai dessa. Não entra nessa. Desculpa, gente, que eu conheço ela demais. Eu sei o que esse olhar significa. Não significa nada. Significa que ele é um inútil, porém engraçado. Enfim. Engraçado. Super. Tá. Na biblioteca! É isso. A biblioteca é um lugar onde a gente passa bastante tempo. Sim. E eu tava sempre lá, de repente ela começou a aparecer bastante na biblioteca. Eu fiquei muito interessada, porque ela se interessa por livros que realmente ninguém nunca vai atrás. Tem umas coisas muito, até eu diria, obscuras. As pessoas até evitam mexer com isso. Eu falo pra ela que é perigoso, mas ela não me escuta. E eu fiquei interessada, comecei a conversar e aprendo muito com ela. Eu percebi que ela tava lá sempre também e... que era uma pessoa que entendia minimamente do que eu tava falando, o que não é comum. Muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que eu tô falando. Mas ela, que é uma mente elevada, né? A Valkyria, de fato, não é um ser humano comum, não é? E é realmente fascinante ver o quanto ela consegue aproveitar o tempo dela de maneira que faz a vida valer a pena, assim. Um pouco fracassada. A gente precisa entender o que deu errado aí, né?
Não, com certeza algo deu Por errado. que um filho bardo, gente, com tanta opção? Vou ter um filho bardo? Eu não É até permitiria engraçado. tal atrocidade. Eu não permitiria. Então seria muito azar. Seria muito azar. Com certeza. Catastrófico. Pior do que ter um seria ter dois. Então, aí... Companhia do Dragão Prateado. Eu nunca vou me conformar que vocês escolheram prateado. Prateado? Quem que escolhe o segundo lugar? Não, sério, quem que escolhe o segundo lugar?